E uma pregação que ela foi muito assim, sem enrolação. Apesar de Jonas não querer ir a Nínive, pregar a palavra para aquele povo, para aquela nação, um povo incircunciso, um povo que não era um povo da promessa de Deus, mas dentro desse texto nós já podemos de primeira instância observar e ver o grande e imenso amor de Deus. Deus, quando vê alguém, observa alguém pecando, errando, deixando de fazer aquilo que é o certo, como nós observamos no dia a dia, isso causa ira, causa cólera em nós, muitas das vezes dependendo do que a pessoa comete, sim ou não. Você fica irado, você fica com cólera, você fica querendo fazer justiça com as próprias mãos. Comentários que a gente ouve nas redes emissoras de televisão, nos veículos de rádio, coisas que chegam ao nosso conhecimento, de acontecimentos que foram acontecidos nos nossos dias atuais, em tempo real, e que muitas das vezes nós ficamos irados, sim ou não, igreja? E muitas das vezes nós queremos até agir, ir lá e fazer alguma coisa, e por conta disso existem grupos que se levantam no meio da sociedade, grupos de pessoas justiceiras, grupos de pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos, porque já não crer mais na justiça do nosso país, na justiça do homem. Deus, quando Ele vê alguém nessas condições, é por isso que Ele muitas das vezes, não faz o que nós gostaríamos de fazer, por causa da sua justiça, porque Deus, pelos olhos da sua onisciência, Deus sabe o amanhã. Deus sabe o camarada que está hoje falando mentira, mas que amanhã ele vai endireitar o seu comportamento. Ou seja, nós vamos falar de mudança de atitude, não de arrependimento. Porque arrependimento, quando nós entendemos, o que é arrependimento? Arrependimento, quando eu falo que vou dar alguma coisa boa para alguém, e lá na frente eu peso aquilo e falo, não, isso é muito valioso, e me arrependo, falei que ia dar, mas não vou dar mais. Um arrependimento. Mas quando é uma mudança de planos é diferente de arrependimento. Arrependimento também, eu quero dizer, mas ficar melhor ao nosso ouvido, soar melhor ao nosso ouvido, é quando nós fazemos alguma coisa errada. Quando nós fazemos alguma coisa errada, e aquilo dói na alma, e nós, ao darmos um passo, ou passarmos um dia, um tempo, o peso bate, aquilo fica um peso em nós, e aquilo causa ali ficamos constrangidos, e esse constrangimento nos eleva a se arrepender. E muitas das vezes, dentro desse arrependimento, nós vamos até um determinado lugar onde nós erramos, onde nós deixamos a desejar, onde nós fizemos aquilo que não era para ter feito, e muitas das vezes até nos desculpamos com a pessoa, muitas das vezes até pedimos perdão, embora muitos às vezes não querendo até não perdoar, mas nós pedimos perdão. Isso é o que? Um arrependimento. E o que aconteceu aqui em Nínive, o texto vai escrever arrependimento, mas não é arrependimento. Aqui vai ser mudança de planos. Deus vai mudar os planos. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes nós vamos passar por um caminho, mas ao descobrir que aquele caminho é perigoso, nós podemos mudar os planos e passar pelo outro lado. Mudança de plano. E nós entendemos dentro desse texto
literalmente a bondade de Deus em mudar os planos para fazer justiça a uma cidade inteira de jovens, crianças, mulheres grávidas, animais, porque a ordem de Deus para esse povo, se eles permanecessem dentro da situação que eles estavam fazendo, era subverter, ou seja, destruir. Em outras palavras, Deus ia destruir mesmo, literalmente. Só que, quando Jonas vai pregando aquilo que Deus ordenou ele a pregar, aquilo que Jonas não queria também fazer, porque Jonas achava certo, ele achava bem certo a razão de Deus destruir aquele povo. Podemos até dizer porque alguns comentaristas, alguns estudiosos vai nos dizer que Jonas perdeu um pai lá em Nínive, fazendo essa missão, evangelizando. O povo de Nínive era um povo obstinado, era um povo cruel. Qual é o lugar que nós podemos